Olá, muito obrigado desde já por se juntar a esta J Editors Talks. Hoje o tema da nossa conversa será a assessoria financeira, uma área de enorme importância nos tempos de incerteza e indefinição em que vivemos. A pandemia obrigou os principais players económicos a repensar estratégias. Esta área tem cada vez mais um papel essencial em ajudar as organizações a ultrapassar a crise financeira. Sem mais demoras, apresento os nossos convidados de hoje, Rui Almeida, CEO da Moneris, e José Maria Correia de Sampaio, sócio e coordenador da área de financeiro da Abreu Advogados. Sejam os dois muito bem-vindos e desde já muito obrigado por terem aceito o nosso convite e estar presentes. Rui Almeida, as novas circunstâncias que nos foram impostas pela pandemia introduziram aqui grandes alterações na economia. Houve setores, como sabemos, que cresceram e setores que foram totalmente dizimados. Eu gostava de lhe perguntar, para começar esta conversa, como conseguem as empresas de assessoria financeira como a Moneris responder a estas alterações? Antes de mais, muito boa tarde, João, boa tarde, José Maria, e boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. A pergunta, de facto, é bastante pertinente. Esta pandemia ocorre, de facto, num contexto já ele próprio de transição para uma economia cada vez mais digital, anunciada Indústria 4.0, e, portanto, a área da assessoria financeira, naturalmente, que foi também alvo de um processo de alteração bastante substancial, de forma a continuar a dar apoio às empresas e aos clientes. Numa primeira fase muito naturalmente focada no apoio à sobrevivência e à resiliência das empresas, e agora antevê-se naturalmente que numa fase mais expansionista e num apoio à retoma das empresas. Eu diria que esta pandemia, de facto, neste contexto em que aparece, vem acelerar uma série de tendências que já se vinham notando e que as empresas da assessoria financeira, enfim, estariam porventura mais bem preparadas e capacitadas para endereçar estes desafios, designadamente os desafios do digital. Claramente as empresas de assessoria financeira já trabalhavam, muitas delas, e nós próprios na Moneris, num contexto de transformação digital, num contexto de robotização, de aceleração da inteligência artificial, dos mecanismos de machine learning. De facto, os dados na nossa indústria são absolutamente essenciais, costuma-se dizer que os dados são reis, e de facto traduzir em valor e em informação e em conhecimento estes dados disponíveis fazem parte naturalmente da essência daquilo que é a assessoria financeira. Eu acho que emergem claramente dois desafios grandes para as empresas de assessoria financeira neste contexto. Um primeiro desafio é um desafio da guerra pelos talentos, se quisermos, no âmbito, do ponto de vista da atração e do ponto de vista da retenção. Mais uma vez era algo que já se anunciava antes da pandemia, mas que naturalmente que o contexto da pandemia vem densificar esta problemática na área da assessoria financeira. E dentro da assessoria financeira temos naturalmente um largo espectro de serviços, desde as áreas da contabilidade até às áreas do corporate finance e da consultoria propriamente dita, mas efetivamente são áreas em que a mobilidade dos recursos não é grande. Há uma forte necessidade de reskilling e de upskilling dos recursos atuais que estão disponíveis no mercado e, consequentemente, este é claramente um campo onde nós sentimos que há uma competitividade bastante grande. O segundo, e com este já me calo, é de facto a dimensão da tecnologia, e eu costumo muito dizer que pessoas mais tecnologia são a equação perfeita para se transformar em inovação, e naturalmente todos nós procuramos inovação, e a tecnologia, sem dúvida, que nós, numa primeira fase, todos nós fomos capazes de adotar a tecnologia e ela capacitou-nos e possibilitou-nos ser resilientes e continuar a operacionalidade dos nossos serviços aos clientes, mas utilizámos-lo de forma muito higiênica. Agora há que transformar essa utilização da tecnologia de forma a podermos cada vez mais acrescentar valor e de uma forma consistente inovar na prestação de serviços aos clientes finais. José Maria, como é que avalia a atual conjuntura económica? Voltando aqui um pouco atrás, eu gostava de que me dissesse quão profundamente é que a pandemia afetou a economia e quando podemos esperar ou diria até sonhar com uma recuperação total. Muito boa tarde, João e Rui, e também muito obrigado ao Jornal Económico por esta iniciativa e por nos convidar a estar presentes, temos todo o gosto. Ora bem, como é que eu avalio a atual conjuntura económica? Eu diria que, assim, em duas palavras, nós parece que estamos a sair da tempestade e a entrar na bonança. Nós, felizmente,
Internamente conseguimos, com o plano de vacinação e com o sucesso que foi o plano de vacinação, estar a sair da pandemia e tudo o que isso implica, ou seja, penso que vamos voltar a uma certa normalidade em termos da mobilidade das pessoas e da sua predisposição para o negócio e, portanto, e também dos consumidores. Já vimos que os consumidores estão otimistas e também já estão a reagir a este ambiente digamos, não quero dizer de crescimento, mas de voltar à normalidade. No entanto, não há dúvida que a conjuntura económica está ainda, que tem principalmente em alguns setores, tem ainda os efeitos da pandemia. De qualquer forma, em termos gerais, e de acordo com as informações que têm sido publicadas pelo Banco de Portugal, nós tivemos uma retração em 2020 de 7,6% do PIB, está previsto para 2021 um crescimento de 4,6% e em 2022 um crescimento de 5,6% do PIB. Sendo que no primeiro trimestre de 2022 já devemos voltar a um PIB como estávamos em 2019. Portanto, em termos gerais, parece que a economia está a reagir bem e digamos que está a crescer. Temos agora aqui que distinguir, por outro lado, temos um plano de investimento europeu, o Next Generation EU, que é, digamos que o maior plano de investimento e de estímulos à economia que alguma vez se viu. E, portanto, isto aqui é um fator absolutamente essencial, seja porque vai criar estímulos ao crescimento da economia não só em Portugal, mas em toda a Europa. E nós somos uma economia aberta e muito receptor de investimento estrangeiro e, portanto, para além de o PRR, que nos vai permitir, tem um conjunto de mecanismos de crescimento e de capitalização da economia, também vamos beneficiar dos próprios planos europeus e daquilo que nós já antecipamos como sendo uma maior propensão também para o investimento e para a internacionalização. E, portanto, Portugal, como país receptor de investimento, ainda vai beneficiar deste plano, digamos, europeu, algo nunca visto. Agora, Levantam-se questões quanto à celeridade desses processos e desses fundos europeus. É verdade, mas eu diria que nós estamos, em Portugal, estamos a cumprir até agora com aquilo que era expectável em termos dos timings de aprovação. Podemos sempre fazer um pouco melhor, mas eu diria que não é preocupante os timings que estamos a ter. Aliás, penso que fomos o primeiro país a apresentar e a aprovar um plano de recuperação e resiliência. Neste momento estamos a avançar para a sua aplicação. Obviamente tudo isto é muito complexo e não podemos pensar que vai correr 100%. Nós temos um histórico de dificuldade na execução das medidas de apoio europeias e esse é o grande desafio da nossa sociedade. O desafio que nós temos pela frente, e é um desafio tanto da área da governação como de todos os setores da economia, designadamente do sistema financeiro, mas também das próprias empresas, é elas próprias conseguirem interpretar o PRR de uma forma correta, posicionar-se devidamente, fazer o trabalho de casa como deve ser, para poderem depois aceder a estes fundos que estarão aí acessíveis. E, portanto, eu diria que este é um grande desafio que nós temos. As empresas, o meu conselho é que se comecem a olhar para si próprias, a trabalhar, olhar para os seus planos de negócios, perceber se têm a dimensão e o perfil adequado para poder beneficiar destes fundos e rapidamente começar então a atuar nesse sentido. Obrigado, José Maria. Eu já quero regressar mais daqui a pouco a esta questão dos fundos europeus, porque é pertinente, mas gostava de perguntar ao Rui Almeida, que há pouco referiu e bem a questão do talento, cada vez mais destaca a importância deste para as organizações, Rui. Eu gostava de lhe perguntar como é que aconselha outras empresas a identificar e a reter talento num tempo e num período que notamos que é um pouco mais competitivo, mais global. João, o que eu posso fazer é posso lhe dar um pouco daquilo que é a nossa experiência e também o caminho da Monérios neste sentido. Nós de facto sentimos desde há muito uma grande escassez de recursos disponíveis no mercado,
quer em quantidade, quer em qualidade. E efetivamente temos traçado aqui um caminho no âmbito da atração e da retenção de talento, sendo que não há, como dizem os ingleses, uma silver bullet, ou seja, não há uma resposta única para este desidrato e para este desafio. Há de facto tentamos fazer uma arquitetura de medidas que nos possibilite endereçar os dois temas de forma eficaz, a atração e a retenção. A primeira de todas passa por estabelecer parcerias com universidades. Nós temos feito um caminho, de facto, de ligação muito forte à academia. Ainda a semana passada assinava um protocolo com o ISEG, fiz o mesmo com o ISCTE, estamos a fazer com os ISCAs, os Institutos Superiores de Contabilidade, fizemos-lo com a Lusófona, enfim, temos procurado, de facto, mapear as universidades que estão próximas dos nossos escritórios de intervenção e, como saberão, temos 18 escritórios espalhados por todo o país e, portanto, isso obriga-nos, de facto, aqui a um exercício de mapeamento muito exaustivo, mas claramente essa ligação à academia é muito relevante para que se faça o necessário employer branding, que se dê a conhecer a marca, que se dê a conhecer os serviços, os valores, a cultura e para que se possam atrair os novos talentos. Por outro lado, parcerias também com os Institutos de Emprego e Formação Profissional, algo que é muito importante, dar oportunidade naturalmente a pessoas que não estão no caminho óbvio. Por outro lado, estamos também a encetar parcerias internacionais. Estamos neste momento já a considerar, inclusive, a ir buscar recursos fora de portas, nomeadamente no Brasil, e nas vertentes tecnológicas, porque de facto a escassez em Portugal é muito grande e se nós pensamos de facto que temos de fazer reskilling e upskilling de pessoas, então temos de começar a abrir os horizontes e a começar a pensar que podemos ir buscar pessoas fora do seu habitat natural. Por outro lado, também estamos a fazer campanhas internas de captação de talentos. Portanto, no fundo, procurar alargar a família interna da própria Moneris, incentivando os colaboradores a trazerem e a captarem recursos que sejam também seus conhecidos. A política do remote friendly é absolutamente essencial. Nós partimos de um momento em que estávamos todos em casa, a partir de agora, enfim, porventura vamos poder estar também no escritório, mas acho que é também no escritório, não é apenas no escritório. Portanto, temos todos naturalmente de... Vamos ver como é que as empresas encaram a flexibilidade também. Absolutamente, João. E nós aqui dentro de uma empresa que é única, há sensibilidades diferentes conforme as diferentes zonas do país. Nós tendemos nós a ter um pensamento muito macrocéfalo e muito lisboeta, se me é permitido. Nós os três, porventura, que somos os três lisboetas. Mas o país não é só Lisboa, não é? Pronto. E, portanto, nós temos escritórios em Lamego, temos escritórios em Chaves, temos escritórios em Santarém, e a sensibilidade das próprias pessoas, a predisposição, até se quisermos, algum nível de literacia tecnológico, é necessariamente diferente. E, portanto, não há, mais uma vez, não há one size fits all, e, portanto, vamos ter de ajustar essas medidas dentro de um denominador comum, que é uma política remote friendly, e isso parece-me claramente inquestionável tê-lo. Por fim, eu diria que a política de diversidade e inclusão é algo que nós levamos muito a sério na Moneris em todas as suas dimensões, e há dimensões nas quais eu não estou totalmente satisfeito com a nossa política de diversidade e de inclusão, designadamente com a inclusão de pessoas com deficiência. É algo que estamos a trabalhar com instituições especialistas nesta área, com organismos especialistas, designadamente com o GRACE, o Grupo de Reflexão e Ação de Cidadania Empresarial, mas outros tantos, para justamente podermos atrair também talentos onde é menos óbvio e onde podemos também trazer mais valor à nossa cultura e aos nossos valores. E isto porque também sinto e percepciono que os novos recursos movem-se muito mais por valores e por propósito do que apenas e só por salário. Naturalmente o salário é fundamental, mas há mais para fidelizar e para atrair um colaborador do que apenas e só a questão monetária, claramente. Bom, no âmbito da retenção, não querendo tomar muito tempo, programas de upskilling e de reskilling, claramente, assente em silos de formação diferenciados. Nós temos enfim, e agora vão-me permitir os anglicismos, ou perdoar os anglicismos, mas temos um service delivery, um technology, um people management, um client relationship e um marketing inception. São 5 silos que pretendem formar o colaborador num sentido muito mais amplo do que apenas a vertente técnica, mas também uma vertente de mercado e uma vertente comportamental. Achamos que é absolutamente essencial e achamos que essa formação e esse acompanhamento e plano de desenvolvimento pessoal e profissional nos permite também reter naturalmente os talentos e os recursos de forma diferenciada. Temos programas de retenção com retribuição variável e anexada ou indexada, melhor dizendo, à retenção do talento. Isso também é algo que introduzimos há
há alguns anos. Temos um programa de mobilidade interno, que achamos que é muito interessante e que possibilita, nomeadamente às pessoas que não estão nos centros urbanos, ter uma experiência bastante diferente, num contexto naturalmente mais, eventualmente um pouco mais exigente ou diferenciado, mas por outro lado também promove a partilha de conhecimento, que é algo que nós valorizamos e que faz parte do nosso ADN e dos nossos valores. Programas de partilha de conhecimento é algo que temos, inclusive estágios internos, programas de mobilidade, é algo de facto que nós sempre sublinhamos. Por fim, as duas medidas com que fechei também o tema da atração, e que para mim também são temas de retenção, que é naturalmente a política do remote friendly e a diversidade e inclusão no ADN. Refundámos o nosso departamento de recursos humanos para departamento de pessoas e cultura, porque efetivamente quisemos tirar toda a componente administrativa e focar efetivamente a dimensão de human capital, ou de capital humano, se quisermos, da organização, pensando nas pessoas e na cultura organizacional, que achamos que é essencial para o nosso caminho de crescimento e desenvolvimento. Muito obrigado, Rui Almeida. José Maria, há pouco falávamos, aliás, de fundos europeus e dos diferentes mecanismos que existem e vão estar disponíveis, mas eu queria regressar aqui para reforçar que estamos num momento frágil e de alguma volatilidade, tanto nacional como internacional, e queria perceber junto do José Maria qual é a verdadeira importância destes fundos europeus para a recuperação económica. Há pouco o Rui dizia bem, não há one size fits all em política, seja ela pessoal, seja ela financeira ou monetária, portanto eu pergunto-lhe assim, José Maria. A importância dos fundos neste momento são cruciais, não é? Mas basicamente nós tivemos uma crise mundial e obviamente nacional profundíssima, portanto quer dizer, o efeito na economia foi brutal. Só que parece que temos a possibilidade de um crescimento também acelerado. E para isso, os fundos que Portugal vai ter à sua disposição vão ser muitíssimo importantes. Nós temos o plano, nós esperamos ter fundos europeus nos próximos 10 anos, 60 mil milhões de euros nos próximos 10 anos, 40 mil milhões nos próximos 7, e nos próximos 5, só através do PRR, que no fundo é um dos mecanismos de financiamento ou de entrada de fundos europeus em Portugal, vamos ter cerca de 16 mil milhões de euros. E, portanto, é uma quantidade brutal, enorme de fundos, e para uma sociedade como a nossa, em que o tecido empresarial necessita de capitalização para poder competir com as empresas internacionais, e nós estamos numa economia completamente aberta, a boa aplicação destes fundos será crucial para as empresas. E daí eu ter dito que é muito importante que elas se comecem a preparar para poder aceder a estes fundos. O comboio está em movimento, e, portanto não há muito tempo a perder, obviamente estamos no início, isto leva algum tempo à aplicação, mas é preciso estar muito atento, até porque, tanto quando nós falamos em fundos, o plano de recuperação e resiliência tem uma componente de fundos diretos, em termos de subvenções e de financiamento, mas que é uma pequena parte, é uma parte muito relevante para as empresas, mas que é, digamos que, eu diria, provavelmente 1/10 ou um pouco mais de 1/10 do valor global dos fundos que vão entrar na nossa economia, e depois há a forma de beneficiar indiretamente, que é fornecendo serviços, fornecendo equipamentos e entrando dentro da cadeia de investimento que o Estado vai ele próprio lançar, porque, como nós sabemos, e não vale a pena estarmos em grandes discussões porque está decidido e vai ser assim, o Estado decidiu ele próprio capitalizar-se com grande parte dos fundos e vai fazer investimentos na economia e na nossa sociedade que esperamos que sejam transformadores, digamos assim. Mas as empresas vão ter a oportunidade de participar nesse processo. E, portanto, também nessa componente é importante que elas estejam atentas a isso. Portanto, eu diria que os fundos europeus, são essenciais, mas vamos lá ver, há também uma conjuntura internacional que também é boa, porque apesar destes planos dos fundos europeus, já existe um conjunto de fundos internacionais
agora neste caso de investidores que estão a olhar para o mercado português e estão a entrar em Portugal também devido a uma outra lógica, digamos. Já por um lado, se calhar identificar uma dinâmica positiva, ou o início de uma dinâmica positiva, por outro lado, oportunidades de negócio, porque em face da crise também houve alguns setores que sofreram e que estão, digamos, a necessitar de investimento, e também a falta de rentabilidade que outras aplicações dão, e portanto todo o mercado está um pouco a olhar enfim, a procurar rentabilidade em fundos de investimento e por aí fora, que estão a entrar no país, e eu só espero que nós, empresas portuguesas, tenhamos capacidade para reter também valor e ativos portugueses, porque às vezes faz-me certa confusão a entrada de fundos internacionais e nós não temos um tecido empresarial que seja capaz de competir. E eu acho que isso era muito importante e urgente conseguirmos para o nosso país essa competitividade. Rui Almeida, tecido empresarial esse composto em sua grande maioria por pequenas e médias empresas e que pela própria dimensão destas organizações podem não ter talvez experiência, hábito ou conhecimento para estes processos que o José Maria descrevia. Por isso eu pergunto-lhe o que é que podemos esperar nos próximos tempos com a chegada destes fundos europeus e qual será a relevância da assessoria financeira para este futuro mais imediato? João, eu gostava de facto ter uma visão tão otimista como o José Maria já expressou, e isto porque, não tendo grandes dúvidas que nos próximos 2 anos, ou seja, em 2021 e 2022, vamos fechar seguramente ciclos económicos bastante favoráveis, com crescimentos acima dos 4% e dos 5%, respectivamente. O certo é que, enfim, este crescimento compara de facto com anos horríveis, que é o ano de 2020, e por outro lado, enfim, deve comparar melhor com países com os quais nós necessariamente concorremos, numa economia que está claramente cada vez mais globalizada. E portanto não nos podemos iludir com este crescimento, que é um crescimento interessante, mas que é um crescimento bastante complicado, naturalmente para a economia mundial, e temos fundamentalmente de nos comparar com os nossos pares, com a economia de leste, com as economias de leste, com as economias mediterrânicas, e francamente não vejo aí algo de tão positivo quanto poderíamos ter. Nós vamos de facto ter, com este PRR, a oportunidade de uma geração para objetivamente débil, com fraca competitividade, com problemas claramente de inovação, nomeadamente pela falta de escala que os nossos players têm, como o João dizia muito bem, predominantemente formado por microempresas e por pequenas e médias empresas, e portanto com acesso necessariamente mais limitado aos caminhos da inovação. Aliás, o facto de a nossa economia os nossos agentes económicos estarem descapitalizados é o que leva naturalmente a um investimento direto estrangeiro, que é muito bem-vindo, não façamos qualquer tipo de confusão, não, Portugal deve ser um país amigo do investimento direto estrangeiro, mas ele vem cá não é por qualquer razão, não é? Porque naturalmente temos uma economia frágil, uma economia pouco líquida e uma economia que naturalmente de fundos internacionais que pretendem diversificar os seus ativos e esse investimento naturalmente que é muito bem-vindo. Seria bom, no entanto, que os centros de decisão permanecessem em Portugal para que a nossa forma mais competitiva. Eu acho que o papel dos assessores financeiros vai ser absolutamente fundamental. Se há coisa que esta crise também trouxe, eu acho que também trouxe uma maior propensão em Portugal aceitarem o investimento e investimento estrangeiro, e tipicamente em Portugal nós deixamos as empresas chegarem a um ponto de asfixia, estrangulamento tal, que quando se vende-se já em distress, portanto, vende-se numa situação já de dificuldades económicas e financeiras. E, portanto, penso que os assessores financeiros vão ter aqui uma oportunidade muito interessante de trabalhar em operações cross-border, em operações de investimento internacional em Portugal, de ajudar os players portugueses a encontrar os investidores estratégicos que se adequem melhor à sua própria estratégia. E, portanto, acho que há aqui um shift claro de o assessor financeiro permitir que as empresas sobrevivam e resistam para ajudar as empresas com planos de negócios a que elas se expandam e que possam prosperar. Gostaria de facto, peço desculpa, mas só reiterar, gostaria de facto de haver um PRR mais direcionado para as empresas e para a economia privada e não tanto para a economia pública, porque me parece que estamos sistematicamente numa espécie de economia planificada que não acho que seja positiva para
a independência dos nossos próprios agentes económicos. Muito obrigado, Rui Almeida. José Maria Correia de Sampaio, para terminar, porque já estamos mesmo no fim do nosso tempo, gostava de perguntar quais serão, muito resumidamente, as skills essenciais que as empresas terão de reunir nos seus quadros e mais, para conseguirem liderar a transição da economia pandémica para uma economia de normalidade, se é que há uma normalidade no fim da rua. Ora bem, João, e sendo muito rápido, eu diria que os skills têm a ver com a gestão, com o conhecimento e com o acesso também a apoios tanto de entidades públicas como de assessores financeiros e jurídicos para poderem interpretar corretamente no plano as oportunidades, para se poderem preparar para ter acesso aos fundos que estarão disponíveis e, portanto, isso aí eu diria que esses são essencialmente, e assim, em duas linhas muito rápidas, os skills que me parecem absolutamente essenciais. Acho que há aqui uma questão que eu gostava só de mencionar, que é uma questão do dimensionamento, da dimensão das empresas. As empresas portuguesas vão ter que resolver um problema histórico que tem a ver com a sua dimensão para poder competir corretamente no mercado. O mercado não é Portugal, o mercado é um mercado europeu e um mercado mundial. E acho que isto é uma oportunidade que as empresas têm, e se forem devidamente apoiadas e assessoradas, apoiadas pelo Banco de Fomento, vai ter aqui uma posição muito importante, mas também os assessores, os bancos comerciais, no sentido de explicar às empresas ou ajudar as empresas a criarem as condições para poder avançar. Eu só queria referir duas coisas. Nós temos tido um mercado de M&A em grande crescente em Portugal. Acreditamos que isso vai continuar. E, portanto, e isso é também uma oportunidade. Achamos que o mercado de capitais também pode vir a ser uma ferramenta de capitalização importante. E, por outro lado, a reestruturação dos grupos também é essencial. Uma última nota só para referir o seguinte: há um conjunto de empresas muito importante da nossa economia que não vai ter acesso a este plano. As empresas que em 2019 estavam com situações fiscais que não estavam regularizadas, independentemente de serem empresas viáveis, essas empresas vão ser muito penalizadas. E, portanto, o que eu queria dizer era o seguinte: eu acho que também é importante que essas empresas, aquelas que são viáveis, e muitas delas são viáveis, designadamente dos setores mais digamos que, prejudicados com a pandemia, mas também outros, elas devem também perceber que existem mecanismos próprios para as ajudar a reestruturar e que não devem desmorecer e devem fazer isso. Aliás, já há um conjunto de entidades e de outros escritores de advogados e por aí fora, e a Abreu Advogados tem uma equipa específica para tratar desses temas, está perfeitamente adequada para ajudar as empresas a ultrapassar estas fases através de planos de renegociação de dívidas, planos dos PERs e por aí fora, que são importantes para essas empresas, para que assim, depois de resolver esses problemas, possam também ter acesso aos fundos que estarão aí, então, sim, disponíveis para elas também. Muito obrigado, José Maria Correia de Sampaio, e obrigado também, Rui Almeida. Muito obrigado também a si que esteve a assistir. Já sabe que pode ver e rever estas e outras JT Editors Talks sempre que quiser na JT TV e no Jornal Económico, jornaleconómico.pt. Fique bem.